Senhor, abre o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Tira toda a dispersação, Senhor, do teu povo, da tua igreja, Senhor, para que nós venhamos receber a tua palavra, Senhor, a tua palavra que cura, que sara e que liberta, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, usa a vida do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, né? Nordeste velho tá chovendo, hein? Nordeste velho tá caindo água mesmo, é a 3%. Oh, coisa boa, hein? Capim sai, boi engorda, vaca dá muito leite. E é por aí, irmãos. Mas nós estamos aqui hoje para falar do amor de Deus, né, irmãos? Do amor de Cristo Jesus, aquele que se entregou na cruz do Calvário por amor de todos vocês, de todos nós, meus queridos. Então eu quero perguntar aos meus irmãos que estão aqui nessa noite: quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Faça assim com sua mão. Só aquele que está feliz. Aquele que não está pode baixar a mão. Glória a Deus, irmãos, que é bom estar na casa do Senhor. Assim como a diaconisa Luana falou, nos Salmos, como é bom estar na casa do Senhor. Como as filhas dela falaram que ama vir à igreja, uma com 4 aninhos que gosta de vir à escola dominical, para ficar na salinha, só para brincar, né, irmãos? Só tem 4 aninhos, mas já está no caminho, né? Já está no caminho do Senhor. Já nasceu no berço evangélico. Então já está servindo ao Senhor. Então, que a gente venha cada vez mais ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças a amar a esse Deus que tanto nos ama, meus queridos, ao ponto de ter morrido por mim e por você, de ter entregado a vida dele por nós, meus amados. Eu quero ler aqui Mateus 26, do 36 ao 46, irmãos. Eu queria que os irmãos ficassem de pé, só no momento da leitura. E depois os irmãos tomam seus assentos, que eu sei que muita gente trabalhou hoje, está cansado, assim como eu trabalhei também. Né, meus irmãos? Que diz assim, olha: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmanes, e lhe disse: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, dizendo: então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos
estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vamos. E lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém, irmãos? Sente nos seus lugares, dando uma salva de palma muito maravilhosa, muito linda para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aqui, irmãos, a gente vê o tamanho do amor de Deus pela humanidade. A gente vê aqui que o nosso Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nos seus últimos momentos de vida, ali ele, sabendo que tinha chegado a hora e que ele tinha que se entregar, que ele ia se entregar naquela cruz, que ele ia morrer, que ele ia passar por muito sofrimento, que ele ia ser crucificado numa cruz, mas ele não desistiu, ele não recuou. A Bíblia diz em Lucas 22, 44, que o seu suor parecia como de sangue que caía no chão. Veja o tamanho da angústia que o nosso Jesus estava, irmãos. Veja o tamanho da dor que ele estava sentindo, porque ele era ser humano, igual a eu e vocês, irmãos. E ele estava ali, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele. Ele estava ali, angustiado, triste. A palavra diz que ele está profundamente angustiado. Uma angústia. Você sabe o que é uma angústia, meu irmão? Às vezes, algo que fugiu do nosso controle, algo que não saiu da maneira que a gente pretendia que saísse, e a gente fica triste, magoado, bravo, zangado, a gente não quer aceitar aquilo, a gente fica ali com o nervo na flor da pele, por algo que eu queria e que não deu certo. Imagine Jesus, sabendo que eu e você somos pecadores, sabendo que por muitas vezes nós ia desagradar a Ele, que nós ia deixar de fazer a vontade dEle para fazer a nossa própria vontade, mas mesmo assim, o amor de Jesus Cristo superou tudo isso. E Ele não desistiu. Ele continuou com o seu propósito. Porque o nosso Deus, Ele não despreza ninguém, irmãos. O nosso Deus, por mais pecadores que nós possamos ser, mas Ele não despreza. Ele é firme nos seus propósitos. Isso está escrito lá em Jó 36, no versículo 5. Ele não despreza nenhum homem, e Ele é firme em seus propósitos. Ele não despreza ninguém, irmãos. Ele não despreza
não despreza ninguém, nenhum de nós. Todos nós, Ele nos acolhe debaixo de suas asas, assim como a galinha acolhe os seus filhotes debaixo das suas asas. É só nós correr para Ele, é só nós ir para os braços do Pai. Ele nos acolhe e nos coloca debaixo dos seus braços e nos protege. E no versículo 38, irmãos, olha o que ele diz, ó. No versículo 38, é aqui. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, em uma tristeza mortal. Entendeu, irmãos? E às vezes, como foi dito aqui hoje, na abertura do culto, deixamos de vir à casa do Senhor para ir um passeio, para ir em algum lugar, porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos, nós erramos, nós não amamos Deus da maneira que Ele nos amou. Quando começa o início do ano, todos nós temos um objetivo em alcançar algo. E quando chega ao final do ano que não alcançamos, ficamos frustrados e queremos culpar Deus por não ter acontecido aquilo. Eu trabalhei, eu corri, eu lutei, porque isso não aconteceu. Mas se Deus olhasse para isso, irmãos, nós estávamos todos fritos, porque quase todos nós, uma hora ou outra, queremos culpar Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque às vezes nós planejamos algo e queremos fazer da nossa maneira e não consultamos a Deus a maneira que Ele quer que a gente alcance aquele objetivo. E pensamos com nós mesmos: vou fazer isso, isso e isso e vai dar certo. E quando não dá, queremos achar um culpado para aquilo. E o primeiro culpado que a gente encontra é aquele que morreu na cruz por nós. Porque nós, digamos, na hora já diz: Deus, todo dia eu estou no culto, eu oro, eu jejum, eu dou dízimo, dou oferta, mas isso não realizou na minha vida. Mas é porque, meus queridos, nós não consultamos a Deus e fazemos da forma que a gente quer fazer. E não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito de Deus. Deus não quer abençoar só a um e os outros não. Deus quer abençoar a todos, mas conforme a vontade dEle, conforme a maneira que Ele quer abençoar. Então nós temos que entender, irmãos, que quando as coisas não dão certo para nós, o único culpado somos nós mesmos. Porque se nós fizer conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme está direcionado no foco da vontade do Senhor Jesus Cristo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se consultar a Deus antes, se buscar a Deus antes, falar com o Senhor e pedir a Ele,
sabedoria para lidar com situações, para lidar com aquilo que queremos alcançar, para lidar com as coisas terrenas. Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai nos ensinar. Porque Ele quer um coração contrito na sua presença, sem orgulho, sem ignorância, sem estupidez. Ele quer um coração contrito, derramado na sua presença. E às vezes a gente diz: eu amo demais a minha esposa, eu dou a minha vida pela minha esposa. É um mentiroso, é ou não é, irmãos? É um mentiroso. Porque chega em casa atrasado para vir para o culto e pergunta pela esposa: cadê aquela camisa que eu deixei aqui? Cadê aquela calça que está aqui? E ela diz: eu não sei, eu não sei. Mas como é que você não sabe se só tem nós dois dentro de casa? Eu deixo aqui, não está, quem foi que mudou, tirou de lugar? Aí já fica irado e diz: eu morro pela minha esposa, eu morro pelos meus filhos. Abaixo do filho fazer uma coisinha que sai do trilho um pouquinho, ó, o couro come. Mas Jesus, sabendo que nós ia errar, sabendo de tudo de errado que a gente ia fazer nesta vida, mesmo assim, Ele não recuou, mas foi de encontro àqueles homens que vinham ao encontro dele para prendê-lo, para crucificá-lo. Ele não desistiu, irmãos. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua igreja. Ele não desistiu da vida de ninguém. Então, irmãos, o reino de Deus diz que para a gente ser salvo, tem que ser como uma criança. Que nós venhamos ter um coração de criança. Que nós venhamos amar uns aos outros. Que nós venhamos cuidar um do outro. Ajudar um ao outro. Mas não é isso que a gente faz, igreja. Não é isso. A gente só quer vantagem. A gente só quer vantagem. Eu, quando morava na Bahia, tinha meus irmãos. Não tenho. Amo os meus irmãos. Mas quando nós ia trocar um cavalo, eu queria furar a rinhada. Eu queria mesmo ter vantagem de todo jeito. O pastor sabe. O pastor negociou comigo um tempo aí. Ele via. E eu só queria tirar vantagem em negócios. Mas Deus está me transformando. Deus está me mudando. Eu estou aprendendo a mudar e aceitar as coisas como Deus quer. Porque não é assim. Se eu tenho um objeto e quero desfazer daquele objeto, o meu irmão quer ter aquele objeto que eu vou desfazer, que eu venha fazer um bom negócio com o meu irmão, tanto para mim como para ele. É assim o amor de Deus, meus irmãos. É assim que nós vamos mostrar o amor de Deus em nossas vidas. É dessa forma que Deus trabalha em nossos corações, para que as pessoas vejam o amor dele em nossas vidas. Nós se preocupando um com os outros. Nós se preocupando em fazer o bem, em aceitar o não. Nós temos que aprender a aceitar o não. Nós temos que aprender que eu quero muito estar ali, mas se eu não cheguei até ali,
e o meu irmão chegou, glória a Deus por ele estar ali. Se ele chegou até ali e alcançou aquilo ali, é porque ele consultou a Deus, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria, e ele chegou até lá. Deus deu força a ele, Deus caminhou ao lado dele, deu força para ele suportar os momentos difíceis, os momentos de angústia, os momentos de sofrimento, de dificuldade. Segurou na mão dele e ele pôde chegar ali. Então, meus irmãos, se ele chegou ali, aquele lugar é dele, não é meu. E se Deus quiser que eu chegue naquele lugar, Ele vai me levar lá também. Porque eu tenho que buscar em Deus para que Ele possa me ajudar a eu chegar lá, a eu ir também como o meu irmão foi. O meu irmão foi. Não é porque o meu irmão tem mais força do que eu. Não é porque o meu irmão tem uma mente voltada para aquilo ali, que sabe fazer aquilo, não. É porque o meu irmão consultou ao nosso Pai. Ele consultou ao construtor da casa. Ele consultou ao Todo-Poderoso. E quando a gente consulta a Deus, a gente não expõe. Eu quero dessa forma, Senhor, que seja do jeito que o Senhor queira. Mas me concita, Senhor. Me concede, Senhor, isso. Me dá isso, meu Deus. Me ajuda nisso. Eu quero tanto isso. É da sua vontade, Senhor. Me leva até lá. Me dá sabedoria para eu chegar até lá. E quando eu estiver lá, Senhor, aumenta mais ainda a minha sabedoria, para eu não ficar soberbo, orgulhoso e querer machucar os meus irmãos que estão querendo chegar aqui também. Que eu possa ajudar o meu irmão a chegar aqui também. Eu sei que eu cheguei aqui porque Deus me trouxe. E eu vou falar para o meu irmão que ele tem que buscar forças em Deus, e Deus vai levar ele também lá. Então, irmãos, nós temos que caminhar com Deus e aprender de Deus, aprender que sem amor nós não chegamos a lugar nenhum. Sem amor nós não vamos para frente. Nós temos que amar assim como Deus ama. Nós temos que amar, irmãos. Nós temos que querer o bem das pessoas. Eu quero o meu bem. E eu não quero o bem do meu irmão. Eu tenho que querer o bem do meu irmão. Não é assim que a palavra de Deus diz? Amar uns aos outros como se fosse um só. Então, igreja, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que nos amar, igreja. Deixar a diferença de lado. Deixar as coisas que às vezes têm nos machucado de lado. Esquecer tudo. Esquecer a soberba, o rancor. E amar. Meu irmão pisou no meu pé, doeu. A minha unha estava encravada. Mas Deus disse que eu tenho que amar Ele. Deus disse que eu tenho que amar Ele. Eu vou amar com todas as minhas forças. Nem que amanhã esse irmão que você está tentando amar pise de novo no seu pé. Mas perdoe outra vez. Porque nós erramos todos os dias, e todos os dias Deus nos perdoa. Se queremos a salvação, temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a amar. Temos que aprender
aprender a ter o amor de Jesus em nossos corações. E quando nós tivermos o amor de Jesus Cristo em nossos corações, o verdadeiro amor de Jesus, nós iremos ver que a nossa vida vai mudar, irmãos. A nossa vida vai mudar. Nós podemos não alcançar aquele objetivo que a gente queria alcançar, objetivo terreno, mas o nosso coração vai ter paz, o nosso coração vai ter alegria, porque o amor de Jesus Cristo está plantado em nossos corações. Então, irmãos, jamais venha passar pela nossa cabeça de puxar o tapete de ninguém, de querer ser melhor do que ninguém, porque nós somos tudo pó, vamos tudo para o pó. Só a nossa alma sobe para o Pai se nós tiver aqui na terra o amor de Deus em nossas vidas. Aí a nossa alma vai para o Pai, vai rasgar os céus e vai chegar ao encontro de Jesus, ao encontro do Todo-Poderoso Deus. Então, irmãos, eu estou falando de amor, estou falando que nós temos que nos amar, porque o que a Bíblia diz está para acontecer. O que a Bíblia fala está para acontecer, irmãos. Então, meus irmãos, para que nós venhamos alcançar a salvação, nós temos que amar, irmãos. Amar acima de todas as coisas. Primeiramente o nosso Salvador, Jesus Cristo. E segundo, uns aos outros, irmãos. Para nós ser salvos. Porque Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Tudo que a Bíblia fala está se cumprindo, irmãos. E nós ainda estamos sonhando com riquezas, com bens materiais, com muitas fortunas, mas não vai dar tempo, meus amados. Não vai dar mais tempo. Então vamos se voltar a buscar verdadeiramente o amor de Deus, o amor do Senhor. Eu vejo assim que o amor de Deus é tão grande que quando ele entrou numa cidade, eu não sei, eu acho que foi o pastor Dimas que pregou isso aí, eu acho que foi, que ele entrou numa cidade e estava lá o defunto no caixão e a mãe chorando, se acabando. E Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele ficou profundamente ali, com um amor tão grande, que ele disse: eu vou ressuscitar o filho dessa mulher, vou trazer ele à vida outra vez, para que ela não venha mais ficar só. E ele foi lá e tocou, e mandou o homem levantar, e ele levantou, e aquela mãe, quando viu, falou: tem um profeta aqui no nosso meio, o Senhor visitou a nossa cidade. Que as pessoas possam olhar para nós, igreja, e falar: ali é um profeta do Senhor, ali é uma profeta do Senhor, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Até o caminhar dele é diferente, até o vestir dessa mulher é diferente. Que as pessoas possam olhar para nós e ver diferença no nosso caminhar, no nosso olhar, no nosso agir. E muitas vezes, tangido de raiva, de revolta,
não deixamos passar o amor de Deus para as pessoas, irmãos. Irmãos, nós temos que aprender que se queremos o melhor de Deus, nós temos que se doar a Ele. Nós temos que se doar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós temos que se doar, se entregar de corpo e alma. Não importa, meus amados, que alguém olhe para você e diga: é fingimento, é falsidade. Mas só Deus conhece o seu coração. Só Deus conhece no profundo. E Ele sabe se é fingimento ou se é falsidade. Ele conhece o seu caminhar. Ele conhece a sua vida com Ele. Ele sabe quem é você. Nós não podemos esconder nada dos olhos de Deus. Então, irmãos, se existe ainda alguma mágoa, alguma falsidade, algum rancor ainda nos nossos corações e com nossos irmãos, vamos rasgar isso das nossas vidas, vamos lançar isso fora e vamos viver o verdadeiro amor de Deus. Vamos viver o verdadeiro amor que vai nos conduzir à salvação, à vida eterna. Vamos aprender a perdoar e amar. Porque nós estamos aqui na terra para amar e perdoar. E cuidar daqueles a quem Deus nos enviar. Irmãos, aconteceu algo que eu não vou citar nome nem nada, ontem com uma pessoa, e Deus enviou uma pessoa para acalmar aquela outra pessoa, para orientar aquela outra pessoa. E depois de tudo, aquela pessoa falou: eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor, e leve esse jornal e medite nele, porque Deus falou que nós temos que amar uns aos outros e cuidar um dos outros. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso é forte. Isso é forte. Uma pessoa está numa boa e vê outro sofrendo, e ele se sentir aquilo ali, e ajudar aquela pessoa, e correr lá e socorrer, e dar mão, e orientar, e dizer como tudo tem que ser feito, e sair tudo certo, da maneira que a pessoa orientou, e depois da pessoa dizer: eu sou um servo do Senhor, irmãos, e eu fiz isso porque Deus me mostrou para eu fazer. Irmãos, isso é forte. Então, que nós venhamos ter isso também dentro de nós, irmãos. Entendeu? Que nós viemos buscar em Deus, para que Deus nos aponte pessoas para nós ajudar também, pessoas para nós ir e levantar o autoestima da pessoa, colocar a pessoa de pé, falar para a pessoa que ele é vencedor, que ele vai vencer, que ele só precisa ser mais humilde, deixar todo o rancor de lado e buscar mais a presença de Deus. E Deus vai ensinar como ele chega lá e tirar tudo aquilo que estava dentro, sufocado no coração daquela pessoa. Porque o ódio, a raiva, irmãos, nos mata. O ódio, a raiva nos afasta da presença de Deus, nos tira da presença de Deus. Então, irmão, que o ódio, a raiva, o rancor
caia por terra. Que nós venhamos andar com o Senhor. Que nós venhamos buscar em Deus e andar na direção dEle. E viver conforme a vontade de Deus, irmãos. Viver conforme Deus quer. Veja aqui, 2 Coríntios 5,15. Todos encontraram nas suas Bíblias, irmãos? Que diz assim, irmãos, olha: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu li isso, eu me envergonhei, irmão. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Isso é muito forte, irmão. Se você ler tudo aqui, o capítulo inteiro, você vai ver. Isso é muito forte. Deus, Jesus Cristo, morreu por todos nós. Ele morreu. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. E ele está vendo tudo o que nós estamos plantando aqui na terra. Toda a semente que nós estamos plantando aqui na terra, ele está vendo. A semente boa e a semente ruim. E ele diz que aquilo que vive, aquele que vive, não viva mais para si próprio, mas viva para aquele que morreu por todos. Então, irmãos, nós não temos que ter mais orgulho, nós não temos que ter mais vontade própria, mas viver a vontade de Deus. Que a nossa própria vontade caia por terra, que a nossa própria vontade vire esterco, que a nossa própria vontade suma das nossas vidas, mas que nós venhamos viver para fazer a vontade daquele que morreu por toda a humanidade. Que nós não venhamos viver para nós, mas que nós venhamos viver para Cristo Jesus e para ajudar uns aos outros, para estender a mão, para levar uma palavra de conforto, uma palavra que lhe levante, irmãos, lhe ponha de pé. Porque muitas vezes, irmãos, tem um irmãozinho sentado no cantinho ali, triste, cabeça baixa, às vezes está magoado, às vezes aconteceu tudo de errado naquele dia, naquela semana, na vida dele. E você cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus e de sabedoria de Deus, vai lá, bate no ombro dele, no ombro dela, diz uma palavra que venha animar, uma palavra que venha reviver na vida daquela pessoa a vontade de se levantar outra vez, a vontade de se sentir gente outra vez, a vontade de dizer: não, eu não posso desistir, não posso parar, porque tem um Deus que olha por mim. O meu irmão saiu de lá e veio e falou para mim que tem um Deus que trabalha ao meu favor, que tem um Deus que não dorme, não cochila, que tem um Deus todo-poderoso que me ama, que cuida de mim, que está ali para me ajudar. Então eu não posso desistir de viver, eu não posso desistir de lutar, eu não posso desistir nem só pela minha vida, mas também pela vida dos que me pertencem, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos. Eu tenho que viver para eu ajudar também aquele que precisa de mim.
E assim é um com os outros, um cuidando um dos outros, um amando uns aos outros, como a palavra de Jesus diz. E assim nós vamos plantando a semente boa, a semente que dá frutos, a semente que prospera na terra, a semente que é luz, a semente que não vai apodrecer na terra, mas a semente que vai germinar e vai dar muitos frutos, irmãos. Porque a semente ruim, plantada, ela não vai dar fruto, ela não vai germinar, ela não vai prosperar. Mas a semente boa, a semente bem plantada, a semente cheia de sabedoria, cheia das instruções do próprio Deus, essa germina, irmãos, e essa dá bom fruto, e os frutos dela vai dar mais frutos ainda, e assim nós vamos povoando o reino de Deus aqui na terra, irmãos. Assim nós vamos povoando o reino de Deus aqui, para quando Jesus Cristo vir nas nuvens, montado em seu cavalo branco, com seus anjos e a trombeta tocar, não fique ninguém para trás, mas que nós todos possamos subir ao encontro do Pai, ao encontro de Jesus, ao encontro do Todo-Poderoso, ao encontro daquele que morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, irmãos, o segredo de nós ter uma boa vida aqui na terra, o segredo de ir viver ao lado do Pai na vida eterna, é deixar que a semente do amor de Deus brote em nossos corações, germine no nosso corpo inteiro, na nossa mente, no nosso interior, e comece a dar frutos, frutos gostosos, maravilhosos, frutos que vão dar outros frutos, e os outros frutos mais outros, e assim nós vamos caminhando para perto do Pai, e assim nós vamos caminhando em obediência ao nosso poderoso Deus, e alcançando almas para Ele, envergonhando o nome de Satanás na terra, e glorificando o nome de Deus, e glorificando o nome do Todo-Poderoso, e exaltando o nome daquele que merece ser exaltado em qualquer hora do dia e da noite, em qualquer condições que você possa se encontrar, mas que o nome dele seja honrado e glorificado. E assim, a luz que possa estar se apagando dentro de nós volte a brilhar outra vez, volte a clarear outra vez, e as pessoas se volte para o caminho do Senhor, se volte para a presença de Deus, através da luz que está dentro de você, irmão, a luz que Jesus Cristo plantou dentro de você, dentro de mim, dentro da sua igreja, dentro daquele que um dia aceitou Ele como o único e exclusivo Salvador de sua vida. Porque muitas vezes aceitamos a Deus, e com o passar da caminhada, deixamos a tocha e se apagando. Mas nós não podemos deixar isso, nem permitir, porque essa não é a vontade de Deus, mas sim a vontade do nosso inimigo, Satanás. Ele quer que o seu brilho venha se acabar, ele quer que a sua luz venha apagar, ele quer que o amor de Deus na sua vida venha a ser destruído. É isso que o inimigo quer fazer conosco, irmãos. Mas nós temos que saber
que quem plantou essa semente, quem colocou essa luz dentro de nós, é o Todo-Poderoso Deus, é Jesus Cristo. E Ele não perde uma luta nem uma batalha. Então, a luta que está dentro de você, que está dentro de mim, nos corroendo, para nos afastar do caminho do Senhor, que caia por terra nessa noite, que seja destruída nessa noite, que nessa noite Ele venha perder as forças sobre as nossas vidas, porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, é quem deve reinar em nossas vidas, irmãos, é quem deve brilhar em nossas vidas, é quem deve habitar em nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, igreja de Deus abençoada do Senhor, homens e mulheres que aceitou Jesus Cristo, que se rendeu ao Todo-Poderoso Deus, não desanime, não desista, não murmure mais, não reclame, mas deixe que a luz volte a brilhar, deixe que a semente brote, deixe que ela venha dar frutos, deixe que a sua vida seja uma vida saudável, uma vida regrada pelas mãos do Todo-Poderoso Deus. Quando a nossa vida é regrada por Deus, quando a nossa vida é direcionada toda ela para fazer a vontade de Deus, você vê dentro de você mesmo que você tem paz com você, você tem paz consigo, você tem paz com o seu vizinho, você tem paz com o seu irmão, você tem paz com as pessoas. Então que essa paz, que esse amor eterno do Todo-Poderoso Deus, não venha jamais sair das nossas vidas. Porque nas nossas vidas tem que ser vidas que viva para aquele que morreu por nós. A palavra aqui falou que aquele que vive não viva mais para si, mas viva para aquele que morreu por todos nós. Então, irmãos, se nós temos que viver para Cristo, que nós possamos fazer o melhor, que nós possamos se entregar de corpo e alma, que nós venhamos buscar dentro de nós a vontade de obedecer, a vontade de servir, de ser servo, porque um orgulho que tem dentro de nós, que nós quer ser servido, nós não quer servir, mas nós temos que servir. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, temos que aprender que nós temos que servir, porque Jesus Cristo, Ele servia. Então nós temos que servir. Se nós temos que viver para aquele que morreu por nós, nós temos que servir, temos que ser servo, temos que ser manso, temos que ser educado, calmo, paciente. Temos que deixar o amor dele parecer na nossa face e que as pessoas entendam, por mais que não queira entender, por mais que ache que é falsidade, mas que venha entender que é o amor de Deus na sua vida, irmãos. E ninguém consegue, quem tem o amor de Deus na sua vida, não consegue esconder. As pessoas veem aonde você andar, aonde você passar, por onde você caminhar, as pessoas vão olhar e vão ver que você é diferente. E eu posso olhar hoje para uma igreja diferente. Eu posso olhar hoje para uma igreja que dentro do seu coração só tem o amor de Cristo Jesus. Dentro da sua alma, do seu interior,
só tem o desejo de obedecer e de fazer a vontade dele. Então, irmãos, vamos caminhar com Deus. Lembre desse versículo, 2 Coríntios 5:15, que nós viemos viver para Deus todos os dias. Viver para aquele que morreu por você, por mim, por todos nós. Nós vamos viver para obedecer, viver em obediência. Quando nós temos um pai e uma mãe que teme a Deus, que nos ensina a andar nos caminhos do Senhor, naquela casa tem paz, naquela casa tem alegria, naquela casa tem amor, naquela casa tem prosperidade de espírito. Sabe por que eu trouxe isso, meus amados? Porque aqui nessa igreja a palavra de Deus é pregada diretamente do trono do Senhor. A palavra de Deus é pregada com entendimento. A palavra de Deus aqui não é mentira, é verdade. É anunciada a palavra de Deus. Então aqui, a palavra de Deus que é anunciada, que nós devemos amar e cuidar uns dos outros, que nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter amor. Aqui tem que ser um lugar, um templo de amor, um com os outros. Se na casa do nosso pai, ele é cristão, a nossa mãe é cristã, ele nos ensina a amar a Deus, ele nos ensina o que é o amor de Deus, e naquela casa tem paz. Então, numa igreja onde é anunciada a palavra genuína de Cristo Jesus, a palavra verdadeira, tem que ter amor, tem que ter paz e tem que ter alegria, tem que ter confiança em Jesus e acreditar que Deus tem o melhor para nossas vidas, a partir do momento em que eu e vocês realmente se voltar para obedecer e servir e fazer a vontade de Deus e viver para Ele. Ele vai fazer com que a paz reine por onde nós andar, e que o amor de Cristo Jesus, o poder do Senhor, a alegria do Espírito Santo de Deus, a luz do Todo-Poderoso Deus, venha brotar nos nossos corações, e que nós venhamos cada vez mais ser homens e mulheres dispostos a obedecer e a servir, porque nós somos servos, e servos é para servir. Essa, meus irmãos, foi a mensagem que o Senhor colocou em meu coração nessa noite. Então, que nós possamos sair daqui hoje cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo, e com vontade de servir, com vontade de caminhar mais com Deus, e que as palmas nesse lugar, nesse momento, seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que o nosso Deus seja honrado e exaltado aqui nesse lugar.